A gente tem que ter bem claro uma coisa para começar, para as pessoas entenderem isso. O universo é cheio de vida, para todos os lados. Nós temos com 70 zeros de estrelas, ao redor das quais giram planetas, como o nosso Sol é uma estrela com 10 planetas ao redor dele. Tá? Nesse nosso sistema solar tem um planeta com vida. Se tiver em cada um desses, ou na metade deles, ou em 1/10 deles, nós já teríamos uma quantidade absurda de vida. Muitas dessas civilizações alcançaram o estado tecnológico de viajarem a outros planetas, como nós estamos fazendo hoje, explorando o sistema solar. Os que chegam até aqui, talvez estejam vindo à Terra especificamente por alguma razão, outros estão indo a vários planetas, estão vindo também à Terra. Há seres que já vieram no passado e não voltaram mais, há seres que passaram a vir de um tempo para cá. E havendo essa multiplicidade de vidas, essa multiplicidade de civilizações, elas têm interesses distintos com relação a nós. Mas o grande dado que nós hoje sabemos é que pelo menos aquelas que já chegaram aqui, nós estamos falando de casos de milhares de anos para cá, documentados de alguma maneira pelos livros históricos, né, durante a Idade Média e depois nos últimos 70 anos de ufologia. Nesses casos, essas pessoas eram iguais a nós, eram iguais a você ou a mim. Então não tem aquela imagem do olho em vermelho, daquelas cabeças são assim, exceções, tipo ET de Varginha. Exatamente. É uma exceção, mas o que se vê no cinema? Né? Criaturas assim, parecem umas lesmas gigantes, um monte de tentáculos, isso nunca foi visto. O que é visto são criaturas bípedes de 1,20 m a 2,50 m, mas em geral de 1,60 m a 1,80 m, com uma cabeça, com 2 olhos em cima de um pescoço, que está em cima de um tronco, no qual há 2 braços, esse tronco está apoiado em 2 pernas, eles são bípedes, eles são iguais a nós. O que isso diz para a gente? Que a humanidade não está circunscrita, restrita ao planeta Terra. A humanidade está espalhada por uma boa parte do universo. Então isso muda toda a perspectiva das coisas. Tá? Há muitos cientistas que garantem não ter havido tempo suficiente para, desde o momento pré-histórico da Terra, de uma larvinha, de um micróbio, ter havido uma evolução que lhes gerasse ao longo desse tempo seres com trilhões de células como somos nós. E essas pessoas já deduzem, os ufólogos entram nisso dizendo que nós fomos trazidos para habitar esse planeta. Como nós um dia, nós agora, daqui 100 anos, quando nós tivermos tecnologia, nós vamos a outros planetas. Nós vamos fazer a mesma coisa que esses seres fizeram ou estão fazendo aqui. Pelo que você me falou ao final do primeiro bloco, eu levo a crer que esse assunto de ufologia está diretamente ligado ao início da nossa civilização? Sem a menor dúvida. Se a gente for levar as informações ufológicas ao pé da letra, nós temos que reescrever a história inteira. A história inteira. Por exemplo, você sabia que na Índia, no Nepal, no Tibete, em outros lugares, na China também, há 6 anos atrás, seres que vinham nesses discos voadores andavam entre a multidão, conversavam com as pessoas, era um fato comum que essas naves visitassem aqueles locais. E isso está tudo narrado nos livros épicos daquela época de 6.000 anos, 7.000 anos atrás. Eram chamados Vimanas essas naves. Por toda a história da humanidade, todas as civilizações que nós já tivemos aqui dentro, extintos ou ainda viventes, nós temos vestígios da passagem desses seres, inquestionáveis. Eles estão aqui desde sempre. Porque, veja, o universo tem 15 bilhões de anos, aproximadamente, e o planeta Terra menos de 5 bilhões de anos. Quer dizer, a nossa vida não tem 5 bilhões, nossa vida tem algumas centenas de milhares de anos. Isso significa que nós somos uma civilização muito jovem. Há planetas que têm 6, 8, 10, 12 bilhões de anos, com civilizações muito mais antigas. Então, que já nasceram quando nós ainda não existíamos. Então, há de tudo. Há um universo por si só, pressupõe assim, algo inimaginável em termos de condições de espalhamento de vida.
E por alguma razão, esses seres têm algum interesse por nós, eles demonstram isso porque eles vêm aqui com uma certa regularidade, eles têm contato com os nossos habitantes, eles pegam as pessoas no que eles chamam de abduções, levam as pessoas para dentro das suas naves, levam para outros lugares, fazem experiências. Pois é, eu até estava te perguntando isso no primeiro bloco, você acabou não respondendo. Eles são do mal ou eles são do bem? Esses são conceitos relativos, né? A gente tem aqui esses dois conceitos na nossa dicotomia cotidiana. Agora eu te diria o seguinte, se nós considerarmos, nós temos uma quantidade, sei lá, de algumas centenas de civilizações nos visitando, algumas mais, outras menos, nós vamos ter, evidentemente, aquelas lá na pontinha do espectro que não são boa gente, não. Quer dizer, são violentos, agressivos. E nós vamos ter do outro lado também uma minoria de seres que são bons demais, que são benevolentes, mas eles são raridades, porque no mais, eles têm todos os tipos de interesses, curiosidade, interesses científicos e outros, né? Alguns desses discos voadores que passam por aqui podem ser naves de turismo, não sei, qualquer coisa assim. Nós temos que tentar pensar isso com a maior naturalidade. O fato de haver disco voador é algo natural, é algo básico. Porque se não houvesse, é que seria algo extraordinário. Porque ia significar que num universo tão grande, tão repleto de planetas orbitando estrelas, não há outra civilização que tenha alcançado a tecnologia suficiente para visitar outros pontos do universo. Veja, nós mesmos, com toda a nossa dificuldade tecnológica, nós hoje estamos fazendo pesquisas em Marte, em Vênus, na Lua, nós temos máquinas rodando ao redor do Sol, nós temos máquinas tirando fotografia dos anéis de Saturno, dos satélites de Júpiter. No ano passado, imagine você, com tecnologia de uma década e meia, nós chegamos a Plutão. Com tecnologia de uma década, nós pousamos no asteroide. Pois é, mas essas pesquisas normalmente não mostram que a realidade em relação a um ser vivo. Aí é que fica a pergunta, porque há as pesquisas, mas nenhuma delas, até agora, pelo menos para nós, civis, nunca se apresentou qualquer possibilidade de vida nesses planetas. Sim, nós estamos assim no limiar de conhecer essas civilizações, essas formas de vida. Imagina, até uns 10 anos atrás, nós não tínhamos a ideia da existência de nenhum planeta em outros sistemas estelares. A gente sabia que devia existir, mas a gente nunca teve uma comprovação. Foi só nos últimos anos que nós desenvolvemos uma tecnologia que nos permite, por métodos matemáticos, presumir que uma estrela que a gente está vendo tenha planetas ao redor, que são chamados de exoplanetas. Isso é uma coisa muito nova. A NASA está prestes a fazer algumas declarações sobre vida em Marte. Sabe aquela história do gato subiu no telhado? A Sim. NASA está subindo no telhado. Uma hora ela fala, tem gelo em Marte. Depois ela fala, tem água líquida. Depois ela fala, tem indícios de substâncias químicas, elementos químicos que podem gerar vida. No resumo, eles estão escondendo informações de todos nós. Os Estados Unidos é o campeão em esconder informações da população do planeta Terra, mas de maneira geral, os países eles são fechados a essa questão, com algumas exceções. Só na América Latina, para você ter ideia, nós temos 5 exceções. Nós temos 5 países que têm organismos de pesquisas ufológicas oficiais. No Equador, no Peru, no Chile, na Argentina e no Uruguai. No Uruguai, há quase 40 anos. São um corpo de cientistas militares pagos, que têm os seus soldos pagos, para investigar esse fenômeno.